A expansão da oferta do período dos financiamentos deixa as prestações mais baratas. Leonardo Correia, vice-presidente de Relações com Investidores da MRV Engenharia, diz que no setor imobiliário o custo mensal para o comprador caiu 50% em 2 anos. O executivo usa o termo em inglês guidance para se referir à meta da companhia. Esse ano nós temos um guidance de lançamento de entre 2,5 e 2,8 bilhões de reais. Nós lançamos 1,2 bilhões, portanto o limite superior significa um crescimento de 150% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre já cumprimos com 25% desse guidance, no segundo trimestre estaremos em alguns dias anunciando esses números, o resultado do segundo trimestre, e vai confirmar que estamos aí dentro do nosso orçamento que vamos cumprir com o limite superior do guidance. Essa taxa de crescimento da MRV Engenharia fica acima da taxa esperada para o setor imobiliário como um todo no ano? Eu diria que sim. Primeiro, o nosso segmento, o segmento específico onde trabalhamos, que é o segmento econômico, onde nós temos foco, vem crescendo em termos de unidade e volume também financeiro, mais do que o mercado como um todo. Esse segmento é o segmento de baixa renda, é isso? É o segmento de baixa renda, correto. Certo. Essa expansão tem fôlego para se sustentar no longo prazo? Eu acredito que sim. Vou dar uma estatística para você. Se a gente olhar historicamente no ano, por exemplo, 1980, quando o Brasil tinha uma população aproximadamente a metade do que tem hoje, nós naquela época já fazíamos aproximadamente 600 mil hipotecas por ano, ou 600 mil financiamentos imobiliários. Nem em 2006, nem em 2007 nós fizemos esse volume. E por que nós não fizemos isso? Não fizemos isso porque a gente não tinha uma infraestrutura, durante todos esses últimos 20, 30 anos, não tínhamos uma infraestrutura legal e jurídica adequada e não tínhamos também estabilidade financeira. Com a volta do crédito imobiliário, nós estamos vendo o mercado crescer, os consumidores percebem cada apartamento através do preço da prestação. O preço da prestação vem caindo bastante. Se eu comparar hoje ou 2 anos atrás, essa prestação de um imóvel hoje é aproximadamente 50% do que era 2 anos atrás. Então, em função disso, o imóvel vem diminuindo de preço relativo em relação a outros bens. Isso tem possibilitado uma expansão muito grande do mercado e nós esperamos que esse crescimento continue por mais alguns anos. Correia, nesse cenário, a inflação não pode se tornar um problema ao afetar principalmente o poder de compra da população de mais baixa renda? Primeiro, queria falar o seguinte: inflação é um problema. A gente não gosta de inflação e achamos que o Banco Central está tomando medidas corretas no sentido de acabar com a inflação, de a gente continuarmos com a estabilidade econômico-financeira. Isso é muito importante. Mas também não tem como negar que a inflação erode o poder de compra das pessoas, ela tira poder de compra da população e com isso pode eventualmente diminuir. Mas o que é importante a gente pensar aqui é o seguinte: a prestação do imóvel ela diminuiu aproximadamente 50% em relação a 2 anos atrás. Isso é uma mudança muito grande do ponto de vista de preço relativo. E uma eventual subida de taxa de juros, e acreditamos que a subida de taxa de juros é algo momentâneo, é alguma coisa para 6 meses, 1 ano, o processo inflacionário é um processo momentâneo, ela vai provocar uma subida na prestação menor do que a queda que nós vimos nos últimos 2 anos. Então a gente acredita que essa demanda ela ainda continua forte pelos próximos anos. Falando um pouco sobre juros, em que momento esse aperto monetário vai ser sentido pelo mercado imobiliário? O que eu quero dizer é o seguinte: quantos juros teriam de subir para barrar o crescimento do setor imobiliário? Então, primeiro, os juros afeta de 2 maneiras. Ele afeta as companhias através do custo financeiro que cada uma tem. Então, isso aí é um impacto direto, que o custo da dívida passa a ser maior. Então, se os juros subirem 3 pontos percentuais, será 3 pontos percentuais mais caro. Mas o mais importante aqui é a parte de financiamento para cliente. Então, os financiamentos a cliente eles estão ligados à TR. A TR vai subir também, mas subirá numa magnitude menor do que a taxa de juros. E com isso afeta menos os clientes. Hoje essa taxa de juros está em 12,25% ao ano. Ela teria que chegar a quanto para interromper esse processo aí aquecido de crescimento do setor? Para interromper o processo, ela teria que subir muito mais, aí nós estamos falando de 6 pontos, 7 pontos percentuais, eu teria que mudar a dinâmica econômica. Eu teria que provocar, está começando a falar em desemprego, está falando em coisas muito diferentes do que a gente está vendo aqui, porque o que eu quero dizer é o seguinte: mais do que afetar o custo, o tamanho da prestação, ela teria que afetar a confiança das pessoas em relação a adquirir um novo imóvel. Quais são as projeções de vendas para a MRV Engenharia no ano? Entre 1,8 e 2 bilhões de reais
no ano de 2008. Em que faixa de preço devem se concentrar essas vendas no ano? Nosso preço médio é em torno de R$100 mil. Nós temos mudado o nosso mix de produto, focando em produtos mais baratos. Eu estou me focando em produtos mais populares, na faixa aí de R$60 mil até R$100 mil. O lucro de vocês subiu 15 vezes no primeiro trimestre do ano. É possível manter esse ritmo tão acelerado de crescimento para os próximos trimestres? Vamos manter um ritmo acelerado de crescimento, mas eu não acredito que mais na magnitude aí de 15 vezes. Deve ficar alguma coisa perto aí de 5 a 10 vezes, enfim. Eu não gostaria de fazer projeções, mas é um crescimento bastante robusto.